O Senhor Jesus, né, esse que, aqui no capítulo 3 de João, né, versículo 14, ele usou esse exemplo que nós falamos agora lá do Velho Testamento. O Senhor está usando aquilo que aconteceu lá no deserto, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, que é isso que nós lemos lá, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, você é um que está no deserto aí picado aí. Não é isso? Você é um desses que está picado. Você é todo aquele, tá vendo? Ó? Todo aquele aqui. Só que esse todo aquele, ele tem o quê? Ele tem que crer. O que que é? O que que eles faziam simplesmente lá? Era olhar para a serpente. Ele não precisava fazer nada, simplesmente olhar para a serpente e ele sarava, porque Deus curava ele. E assim, o Filho do Homem foi levantado aonde que ele foi levantado? Ele foi levantado na cruz, é isso que ele está falando. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E o Senhor Jesus, ele foi levantado. Importava que ele fosse levantado e esse homem um dia aqui, ele foi levantado. O que quer dizer levantado? Ele foi, nós sabemos disso. Né? Como foi? Levantado na cruz, pregado na cruz. Por mãos dessas mesmas pessoas aqui, foi ele crucificado e levantado lá, e zombado. Zombado da pior maneira que uma pessoa pode ser zombada. Porque se um homem comum fosse zombado, vamos dizer, estaria tudo bem, porque lá era lugar de bandido mesmo, quem ia crucificar era tudo bandido, é tudo malfeitor. Mas estava esse homem aqui, o único justo de Deus, não é o justo dos homens, o justo de Deus, levantado ali naquela cruz, sofrendo todo o escárnio dos homens. Foram as 6 horas que ele ficou na cruz, né? É bom lembrar sempre isso aqui, que as 6 horas foram divididas em 2 partes, as 3 primeiras e as 3 últimas. As 3 primeiras foi onde ele ficou sendo motivo de escárnio, de zombaria, eles zombaram do Senhor. Esse que estava levantado justamente ali para sarar a mordida da serpente que todos nós estávamos mordendo, era quem foi lá e ficou zombando o Senhor Jesus, meneavam a cabeça, afrouxavam os lábios e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve. E foram zombando. Isso era 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado. Só que na hora que deu meio-dia, daí escureceu o sol e fez trevas sobre toda a terra. E isso até às 3 da tarde. E nessas horas foi onde que se tornou essa serpente. Porque não é isso? Era uma serpente. As próprias serpentes que mordiam lá, uma serpente de bronze foi esculpida, né? E foi levantada lá. Por quê? Será que o Senhor Jesus na cruz se tornou uma serpente? Não, não é isso. Era tudo figura. Nós vamos entender que a Escritura nos fala de figuras. O que era isso? Era o Senhor que estava tomando o juízo, porque as serpentes eram juízo por causa do pecado do povo. O Senhor foi levantado ali para ser o alvo do juízo, o justo juízo de Deus que você merecia, que eu merecia. Ele se tornou essa serpente de bronze para receber o justo juízo de Deus. E essas 3 horas ele ficou ali e nós não conseguimos ver, porque havia trevas. Mas ele estava ali, diante de Deus, em juízo. Eu não sei o que é isso. E graças a Deus eu também não vou saber o que é juízo de Deus. Porque ele estava lá para tomar esse lugar que você, que eu merecia. Ele foi lá e tomou diante de Deus para receber o justo castigo que nós merecíamos. Ele estava ali. E foi nessas horas onde ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? O único justo de Deus, Davi escreveu assim no Salmo, fui novo
e agora eu sou velho. E jamais eu vi um justo desamparado. E aqui nós estamos encontrando o verdadeiro justo desamparado. Por que me desamparaste? Essa pergunta tem uma resposta. Essa pergunta foi feita no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, escrito por Davi, Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 3 desse salmo responde, porque tu és santo. Por causa da santidade de Deus, ele foi desamparado, mas não por si mesmo, mas por causa de nós. Então, ele tinha que ser levantado aqui, por isso que o Senhor fala, com versículo 14, importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali eles iam olhar crendo, eles tinham que crer. Eu falei, eu vou olhar para a serpente e eu vou sarar. Então ele ia lá, ele tinha que crer nisso. Ele ia lá, olhava, se ele cria, ele sarava, porque era Deus que tinha feito isso. E aqui o filho levantado, ele foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, primeiramente, eu pergunto para você, você sabe que você está mordido da serpente? Você sabe que você por assim dizer, vai morrer de uma forma judicial, porque você está falando, está na sua vida contra Deus? Será que você vê isso ou não? E se você vê, então você tem uma saída. Vá a Cristo e creia, e você terá não apenas uma sanidade para essa vida aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna, o Senhor chama nesse evangelho também, vida em abundância. Isso aí você recebe, nós recebemos, quando nós cremos no Senhor Jesus como Salvador, nós recebemos essa vida. É uma vida que nunca tem fim, por isso que se chama vida eterna. Ainda que você aqui nesse mundo passe pelas tribulações desse mundo, as consequências ainda do pecado que existe nesse mundo, mas se você crê, saiba que tem a vida eterna.